da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Querido ouvinte da Rádio Londrina, nosso bom dia a todos. Aqui quem fala é a Jane. Hoje, infelizmente, a nossa dupla não está dupla, está só eu, porque a nossa querida Silene nos avisou ontem à noite que está numa crise de labirintite e não tinha conseguido melhorar. Então nós vamos pedir a todos a paciência de ouvirem a nós o programa inteiro. Nosso desejo de paz profunda a todos e a nossa querida Silene, sua melhora bem rápida, porque só quem teve labirintite, nós vemos as pessoas nos contarem quanto é ruim isso, Dá enjoo, ver tudo rodando. Então logo passa, mas enquanto a crise não passa, a pessoa sofre. Então vamos agora com o nosso programa Além da Vida. A mensagem de hoje é o segredo da morte, porque esses dias nós já passamos aí pelo Dia de Finados, que o mundo inteiro comemora a lembrança dos seres queridos, que na verdade deve estar sempre no nosso coração. Vamos ouvir então a mensagem de hoje. O segredo da morte. Querido Pai, hoje eu vi a morte chegar para você. Seus braços, antes ternos e carinhosos, fecharam-se. E a sensação do último abraço é o que cultivo em minha lembrança. Seu sorriso, aquele que iluminava meu dia e abrandava meu coração, encerrou-se. Agora, eu o guardo somente em minhas memórias, as quais nem sempre são suficientes nos dias de maior saudade. Seus olhos, esmeraldas verdes, eu os vi se fecharem numa dormência profunda que não pude acordar com o meu costumeiro bom dia. Você soltou minha mão. Você partiu. Querido filho, hoje nos reencontramos. Há alegria maior para um pai? Há quanto tempo eu esperava pelo seu retorno às moradas celestes? Nossos olhos, idênticos no verde da cor, embaçam-se pelas lágrimas que deixamos correr soltas. Seus braços envolvem-me num profundo abraço, e então sorrimos juntos, cúmplices na trama do amor que a morte não foi, não é e jamais será capaz de desatar. Nossas vozes ecoam em uníssono para louvar e bendizer a Deus pela alegria do reencontro. Quando nossos olhares sorriem um para o outro, quando nossas mãos se tocam, quando nossos corações pulsam no mesmo compasso, temos a certeza, absoluta certeza, de que por nenhum instante estivemos verdadeiramente separados. Um poeta escreveu: quereis conhecer o segredo da morte. Mas como podereis descobri-lo se não o procurardes no coração da vida? A coruja, cujos olhos feitos para a noite são velados ao dia, não pode descortinar o mistério da luz. Se quereis realmente contemplar o espírito da morte, abri amplamente as portas do vosso coração ao corpo da vida. Pois a vida e a morte são uma e a mesma coisa, como o rio e o mar são uma e a mesma coisa. Na profundeza de vossas esperanças e aspirações, dorme vosso silencioso conhecimento do além. E como sementes sonhando sob a neve,
Assim, vosso coração sonha com a primavera. Confiai nos sonhos, pois neles se ocultam as portas da eternidade. Vosso temor da morte é semelhante ao temor do camponês quando comparece diante do rei, e este lhe estende a mão em sinal de consideração. Não se regozija o camponês, apesar do seu temor, de receber as insígnias do rei? Contudo, não está ele mais atento ao seu temor do que à distinção recebida? Pois, que é morrer, se não expor-se desnudo aos ventos e dissolver-se no sol? E que é cessar de respirar, se não libertar o hálito de suas marés agitadas, a fim de que se levante e se expanda, e procure a Deus livremente? É somente quando beberdes do rio do silêncio que podereis realmente cantar. É somente quando atingirdes o cume da montanha que começareis a subir. É quando a terra reivindicar vossos membros que podereis verdadeiramente dançar. As duas esferas da existência são como uma ponte que cruzamos de tempos em tempos. A morte, um adeus aparente, é apenas uma dentre tantas travessias. Em ambos os planos, há constantes chegadas e despedidas. Ao atravessarmos a ponte novamente, saibamos que se por um lado deixaremos lágrimas de saudade, por outro, encontraremos alegria pelo abraço há muito esperado. Pensemos nisso. Conheça o mais recente produto do Momento Espírita, as mensagens em vídeo. Acesse youtube.com/canal FEP. Assista, inscreva-se e deixe seu like. Não é morte. Muito tempo foi amedrontadora. Há ainda aqueles que se apavoram diante da sua possibilidade. Fizeram a morte com uma pessoa, um ser horrível, né? Com a veste escura, preta, um rosto de caveira e carregando uma foice. Mas somos espíritos. Espíritos, filhos de Deus. Estamos morando temporariamente num corpo humano. A encarnação é uma dádiva. Foi-nos dada para que nós possamos nos aprimorar, desenvolver virtudes, crescermos em espírito e nos tornarmos melhores. Durante muito tempo, esse medo da morte apavorou. Mas nós temos a lembrança de Jesus, o Mestre bem-amado, que havia dito aos seus discípulos dos tormentos e sofrimentos pelos quais passaria e estava prevenindo a todos sobre esse instante. Ele havia desencarnado na crucificação, havia prometido que faria o templo ressurgir 3 dias depois de sua morte. Referia-se a ele mesmo, em espírito, porque quantas vezes ele nos disse que não veio destruir a lei, mas sim cumpri-la? Aquilo que é do corpo físico e morre, desintegra-se, volta à natureza, faz parte das flores, torna-se adubo, desaparece, mas a essência que somos, o espírito imortal que somos, esse continua. Fomos criados por Deus, a sua essência perfectíveis. O Mestre, ele vivia. Nós tivemos a oportunidade de contar essa história há pouco tempo. Jesus encontrava-se no mundo espiritual e viu o sofrimento daqueles seus amigos e seguidores que tanto amavam
e que, desesperados antes, muitos o tinham abandonado com medo das perseguições. Estavam ali questionando: será que o mestre não voltaria como havia dito? Como é que ficaria a sua boa nova, o seu evangelho? Como ficariam eles? Como teriam a coragem de propagar os seus ensinos, caso isso não se desse? Do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, nós vemos o relato de que ele estava em espírito vendo todas essas dores dos seus amigos que choravam. Desejava comparecer para mitigar-lhes a dor, para consolá-los, para socorrê-los, mas a psicosfera era sombria. Eles estavam aflitos, tensos, sobrecarregados, e tinham um halo escuro ao derredor que impedia que o mestre conseguisse se manifestar. Foi somente no terceiro dia, quando Maria de Magdala, renovada por ele, que a ensinou o amor verdadeiro, o amor, sentimento nobre, que é consciencioso, abnegado, cheio de bondade e caridade para com seus semelhantes. Ele ensinou isso, despojamento dos desejos do corpo, mas amor em espírito. E ela estava renovada, ela havia se despojado daquela vida anterior na prostituição. Ela seguia Jesus, ela lavava feridas, ela consolava doentes, ela se sentia mais feliz do que com todas as riquezas que antes tinha, e desejava por uma última vez poder fitar o rosto do seu mestre adorado, limpar o seu corpo, atá-lo em ataduras, como era o costume da época. Munida de flores e de perfumes, ela foi até o túmulo, acompanhada de algumas outras mulheres. E lá chegando, a pedra estava removida, fora do lugar. Entraram, as vestes tinham caído numa posição como se o corpo tivesse desintegrado e murchado, e aí as vestes caíram ali. 2 espíritos luminosos, um à cabeceira, onde seria a cabeça, e outro nos pés. Ali velavam e perguntaram: a que vindes? Buscais a Jesus de Nazaré? Ele não mais está aqui, ressuscitou como havia dito. Não o corpo, viu? Esse foi o grande erro da crença de inumeráveis cristãos. Não é o corpo físico que retorna à vida, é o corpo espiritual, que tem todas as características fisionômicas do corpo físico. Mas não foi à toa que Jesus se deixou não reconhecer pelos seus discípulos na estrada de Emaús, quando caminhava com eles. Eles não o reconheceram, porque ele imprimiu no seu corpo espiritual um outro aspecto, tentando ajudá-los a recordar as lições que ele já lhes havia dado. Mas Maria ali ficou num desespero, as outras correram para avisar os discípulos, e ela, chorando de saudade, ouviu uma voz: Maria, e escutou. Rabone, disse ela quando escutou a voz chamando-a de Maria. A voz era conhecida. O seu coração sentiu uma emoção profunda. Rabone, mestre, quis correr para abraçá-lo, mas com um gesto ela impediu. Não, Maria, não me toques, ainda não fui ao meu Pai. Mas na verdade ele estava protegendo Maria, que ainda não tinha a racionalidade intensa sobre o assunto. Caso ela fosse abraçá-lo, ele não estava materializado. Seus braços tocariam um ser etéreo e não conseguiriam tocar a figura humana que ela estava acostumada. Era o espírito que voltava.
E ela, feliz da vida, correu para avisar os companheiros. Eles duvidavam. Apenas Maria, a mãe de Jesus, confiou na mensagem de Maria de Magdala. Abraçou e disse: minha filha, eu acredito, meu filho vive. E naquele momento, o Espírito apareceu no meio deles, quando todas as portas e janelas encontravam-se fechadas. Isso é para nos dar a certeza de que era um espírito, gente, não era o corpo físico. O corpo material tinha morrido. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas veio mostrar algo muito mais belo, algo muito maior, que fez com que todos os cristãos depois não tivessem medo de, através do sacrifício pela morte, provarem o seu valor. O valor do cristianismo que modificou a história do planeta, porque eles sabiam da imortalidade da alma. Eles tinham certeza de que a vida continuava, e Jesus deixou isso muito claro, de tal modo que seus discípulos não mais tiveram preocupação ou medo. Eles tinham certeza de que o corpo sofreria sim, mas o espírito viveria, e tiveram a coragem de fazer o que fosse necessário na divulgação da Boa Nova. Nós temos aqui conosco O Problema do Ser, Destino da Dor, do Leon Denis, que é maravilhoso esse livro, e é sobre a morte, no caso aqui, o capítulo, e fala assim que os tipos de morte dependem muito da nossa própria evolução, que são variáveis. Aquele espírito que fica ainda muito preso à matéria, ele vai ter dificuldade de se desprender do seu corpo físico. Mas aquele que já tem progresso, que já tem elevação, esse tem uma desencarnação muito mais serena, muito mais tranquila. Diz ele que muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que acompanham a morte. Quantas vezes nós vemos seres queridos, né, pessoas internadas no hospital, aquele sofrimento físico que você vê que a pessoa vai desencarnar e ela não desencarna. Isso dá um certo temor em muitos, talvez nem tanto pela morte, mas por esse sofrimento que antecede a morte. Leon Denis fala isso. Ele diz assim: olha, muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que a acompanham. Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte, mas sofremos também nas doenças de que nos curamos. No instante da morte, dizem-nos os espíritos, quase nunca há dor. Morre-se como se adormece. Esta opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever chamam frequentes vezes para a cabeceira dos moribundos: médicos, padres, enfermeiros, que observam a morte no momento em que ela se dá, é serena. Aí diz assim Leon Denis: no entanto, se considerar o sossego e a serenidade de certos doentes nas horas derradeiras, e a agitação convulsiva, a agonia de outros, deve reconhecer-se que as sensações que precedem a morte são muito diversas em relação aos indivíduos. Os sofrimentos são tanto mais vivos quanto mais numerosos e fortes são os laços que unem a alma ao corpo. Tudo que os pode diminuir, enfraquecer, tornará a separação mais rápida, a transição menos dolorosa.
Se a morte é quase sempre isenta de sofrimento para aquele cuja vida foi nobre e bela, não sucede o mesmo para os sensuais, violentos, criminosos e suicidas. Então, cada um tem um tipo de morte de acordo com a vida que teve, não é? Nós podemos até contar um caso pessoal nosso. Há muitos anos, quase 5 anos agora, o nosso querido irmão, ele era 1 ano mais novo do que nós. Ele foi acometido de um câncer, vai fazer 5 anos que ele desencarnou. Se eu não estou enganada aqui nas contas. O tempo passa tão depressa que a gente perde a noção, né? Ele nunca tinha ficado doente na vida dele inteirinha. Ele estava com 55 anos quando desencarnou. Ele apareceu lá com uma febre e naquela febre não passava, 40 graus, os médicos foram investigar, ele estava com uma infecção de urina. Aí foram ver o que tinha por trás daquela infecção de urina, porque ele nunca adoeceu, e homem, quando tem infecção de urina, você tem que investigar o que é o motivo, né? E no caso dele, eles descobriram um câncer de rim, e era o mais agressivo de todos os cânceres. Eles o operaram, tiraram aquele rim, aí depois que ele recuperou daquela cirurgia, depois de uns 50 dias, eles o chamaram para dizer que o câncer dele era o mais agressivo de todos, que ele estava com metástase já no corpo inteiro. E ele nunca tinha ficado doente. Ele lutou 1 ano e meio, pelejando para vencer. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tanto amor, que quando o espírito tem merecimento, ele não precisa ficar sofrendo tanto tempo aqui na Terra. Ele tem a chance de se libertar daquele corpo e voltar para a casa do Pai, que é a morada espiritual, a vida verdadeira que é a do Espírito. Então, quando nós fomos visitá-lo, olha só como é que são as coisas. Ele estava em luta, aparentemente estava bem. Quando foi um sábado, que era perto de um feriado, nós telefonamos, ele estava no hospital, nós dissemos a ele assim, que nós íamos visitá-lo, que nós íamos ver a nossa mãe lá em Minas, e depois nós íamos visitá-lo na outra semana. Ele falou assim, não, olha só, o desprendimento e o amor, vai lá ver a mamãe primeiro, ela tem prioridade. Ele falou, não, nós vamos ver a mamãe, mas em seguida nós vamos aí te ver. E ele estava bem no telefone, estava se submetendo a uma última sessão de quimioterapia. Aí nós fomos lá em Minas, visitamos nossa mãe, na outra semana já fomos lá para São Paulo. Ele estava internado no Hospital da Beneficência Portuguesa. Uma educação, uma gentileza, sempre caracterizou a vida dele, um equilíbrio, que a esposa dele falava que mesmo quando eles estavam discordando um do outro, ele era um lorde, uma educação. Sempre foi assim. Então você vê que é um espírito diferenciado, né? Sempre tratando todo mundo com todo respeito. Muitas vezes nós conversamos, ele nos perguntou como é que era que o espiritismo encarava a cremação, como é que era o depois da morte. E a gente conversava sobre esses temas, porque ele não tinha uma religião definida, e nós, quando ele adoeceu, passamos várias vezes livros espíritas para que ele pudesse ler. Ele tinha adorado esse livro do Leon Denis, que nós demos a ele de presente uma vez no Natal, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aí quando nós chegamos lá para essa visita, nós tivemos uma surpresa inesperada, porque nós encontramos o nosso irmão num estado que nós pensamos ele vai desencarnar. A esposa disse que foi a última quimioterapia, que o corpo dele não suportou.
E ele estava bem na terça-feira, fez a químio, na quarta ele começou a afundar. Nós chegamos lá, ele estava com sonda nasogástrica, puro sangue, estava fazendo hemorragia. Aí nós conversamos com ele e dissemos a ele assim, Vinícius, era o nome dele, você já fez tudo o que podia, você tentou tudo para ajudar o seu corpo e você só está sofrendo, meu querido, confia em mim, você sabe que nós falamos a verdade a vida inteira e eu já disse a você muitas vezes que o espírito é imortal, que a vida continua depois da morte, nós não morremos, só o corpo que morre. Então, para de lutar, seu corpo não aguenta mais não. Vai, volta para casa verdadeira. Aí ele começou, ele ainda tentava até tomar iogurte, sabe? Isso era 8h30 da manhã. Meio-dia, alguns engenheiros, amigos dele, porque ele era engenheiro, foram visitá-lo, ele ainda estava super lúcido. Apesar de não conseguir conversar, ele cumprimentou um a um, entendendo bem tudo que se passava. Aí nosso outro irmão estava indo vê-lo, nós vimos que ele estava indo embora. Então nós chamamos, venha logo, não demore. E quando ele chegou, ele assustou, porque ele tinha visto esse nosso irmão. Ele tinha visto Vinícius uma semana antes, o Vinícius estava bem, né? E ele viu Vinícius quase partindo. Então, quando chegou por volta de 4h da tarde, eu pedi aos familiares que nós cercássemos a cama do Vinícius, cada um envolvendo um lado com laços de amor, com energia de prece, e falamos, vamos ajudá-lo para ele poder desencarnar. E fizemos uma prece, rogando a Jesus sua proteção e seu amparo, que o auxiliasse, para ele voltar para casa, porque nós sentíamos a energia deliciosa de muitos espíritos que estavam ali, aguardando para abraçá-lo. Isso era umas 4 da tarde, 4h30 ele desencarnou. 4h30, e uma energia tão gostosa. Um ano depois, nós estávamos fazendo uma palestra no Centro Espírita Alvorada Nova, para o pessoal que nós assistimos lá. Aí começamos a sentir uma energia deliciosa nas nossas costas, sabe? Na hora assim nós pensamos, quem será o espírito que está aqui? Porque infelizmente só sentimos a energia, a gente não é vidente, não escuta, só sinta a energia. Aí pensamos, quem será que está aqui junto de nós nesse momento? Será que é o nosso querido paizinho Hugo, que era o dirigente do Lar Infantil Centro Espírita Allan Kardec de Cambé? Pensamos sempre nele quando sentimos essas presenças deliciosas em palestra, porque ele nos acompanhava muito em nossas palestras. Ele gostava das nossas palestras. Pensamos, será que é ele que está aqui? Aí pensamos também, será que é o nosso amigo Jerônimo Mendonça, lá da cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, o gigante deitado, muito amigo nosso, que é uma luz hoje no mundo espiritual, também nos acompanha muitas vezes em nossas palestras. Mas não falamos nada, ficamos quietinhos, sentindo aquela energia tão gostosa. Aí aquilo durou enquanto a palestra durou. Aí quando terminou, nós tínhamos pensado assim, nós vamos perguntar, tinha uma médium vidente lá, ia perguntar para ela quem que estava lá do meu lado, se era o Jerônimo ou se era o paizinho. Nem perguntei nem nada, ela chegou espontaneamente perto de mim e falou assim, olha, seu irmão deve ter muito merecimento, eles fizeram uma surpresa para ele, faz 1 ano que ele desencarnou e eles o trouxeram aqui para a Terra, nas proximidades do mundo físico, e o trouxeram para conhecer um centro espírita.
e ele teve uma surpresa, ele não sabia que ia ver você e o seu filho. Nosso filho tinha tocado violino nesse dia. Ele ficou tão emocionado, ele está aqui, ele estava do seu lado, enquanto você falava aí, que nós vimos que era ele, porque ela nos descreveu, falou, nossa, que moço bonito, ele era lindo, lindíssimo. Descreveu até a roupa que ele estava usando, uma camisa azul, uma calça azul, camisa azul clara, calça azul escura. Então, quem que nunca teve essas sensações de presença de seres queridos que já partiram? É muito comum, é muito mais comum do que se pensa. Quantas vezes nós conversamos com mães, filhos, irmãos e perguntamos, quando eles nos relatam sobre os seres queridos que já se foram, se eles nunca sonharam com esses queridos, e todos dizem sonho, sim, e sonho, ele está bonito, ou ela, todo iluminado, de vestes brancas claras, e nós nos abraçamos, é aquela sensação no sonho como se estivesse abraçando de verdade no corpo físico, e está abraçando de verdade no corpo espiritual. Nós temos aqui, alguns relatos do Leon Denis, que fala assim, olha, quando se aproxima a hora derradeira, os moribundos entram muitas vezes na posse dos seus sentidos psíquicos e percebem os seres e as coisas do invisível. Todo mundo já presenciou isso, né? Quando a pessoa está muito mal e começa lá a falar que o fulano, sua avó está aqui, ou então, nossa, o seu pai está aqui, veio me ver, já fica todo mundo esperando a desencarnação da pessoa, porque eles sabem que os queridos já vieram. Então tem um caso aqui que o Leon Denis comenta, da vida do reverente Dwight Moody, que era americano, escrita pelo filho dele. O filho dele, vendo os últimos momentos desse reverendo, ele escreveu assim: ouviram-no de repente murmurar, a terra afasta-se, o céu abre-se diante de mim, passei os seus últimos limites, não me chameis outra vez, tudo isto é belo. Dir-se-ia uma visão de êxtase. Se isso é a morte, como é suave! Seu rosto reanimou-se e, com uma expressão de alegre enlevo, Dwight, Irene, vejo as crianças. Ele chamou o nome dos 2 netinhos que já tinham morrido, que estavam ali. Depois, voltando-se para sua mulher, disse-lhe: tu foste sempre uma boa companheira para mim. Depois destas palavras, perdeu os sentidos. Tem alguns casos aqui, né? Maravilhosos. Tem um caso aqui do Dr. Paul Edwards, que escreveu na revista Light, né? Escreveu para o diretor da revista Light de Londres, em 1903. Ele falou assim: aí por volta do ano de 1887, quando eu habitava uma cidade da Califórnia, fui chamado para junto da cabeceira de uma amiga a quem dedicava grande estima e que se achava na hora extrema, em consequência de uma doença do peito. Toda a gente sabia que essa mulher pura e nobre, essa mãe exemplar, estava votada à morte iminente. Ela acabou também por assim o compreender e quis então preparar-se para o grande momento. Tendo mandado vir os filhos para junto do leito, beijava ora um, ora outro, mandando-os depois se retirar. O marido aproximou-se por último para dar-lhe e receber o adeus supremo.
Achou-a na plena posse das suas faculdades intelectuais. Ela começou por dizer: Newton, era o nome do marido, não chores, porque eu não sofro e tenho a alma pronta e serena. Amei-te na terra, continuarei a amar-te depois de partir. É meu intento vir até ti, se me for possível. Se não puder, velarei do céu por ti, por meus filhos, esperando a tua vinda. Agora, o meu mais vivo desejo é ir-me embora. Avisto algumas sombras que se agitam em volta de nós, todas vestidas de branco. Ouço uma melodia deliciosa. Oh, aí está a minha sede, está perto de mim e sabe perfeitamente quem eu sou. Sede era uma filhinha que ela tinha perdido fazia 10 anos. Cici, disse-lhe o marido, minha Cici, não vês que está sonhando? Ah, meu caro, respondeu a doente, por que me chamaste? Agora custar-me-á mais a ir-me embora. Sentia-me tão feliz no além, era tão delicioso, tão belo. 3 minutos depois, aproximadamente, acrescentou agonizante: vou-me novamente embora e desta vez não voltarei, ainda que me chames. Durou esta cena 8 minutos. Via-se bem que a agonizante gozava da visão completa dos 2 mundos ao mesmo tempo, porque falava das figuras que se moviam ao seu derredor no além e simultaneamente dirigia a palavra aos mortais deste mundo. Nunca me sucedeu assistir à morte mais impressionante, mais solene, falou o Dr. Paul Edwards. Nós vemos acontecendo muito essas coisas, né? Nesse século XX que passou, os fenômenos de quase morte foram muito bem estudados. A doutora Elizabeth Kubler-Ross foi uma pioneira nisso, né? Aquelas pessoas que faziam parada cardíaca, mas não tinham morrido, parecia que tinham morrido, já estavam sendo até levadas para necrotério, de repente voltavam e contavam tudo que tinham visto, contavam da presença desses seres queridos, de um túnel de luz, né? Todos falavam que passavam por uma espécie de um túnel de luz, onde todos os atos que praticaram na vida, eles eram rememorados ali instantaneamente. Tudo que era bom, tudo que não era bom, viam seres queridos, e quando sentiam que ainda não era a hora de estarem naquele lugar maravilhoso, eles voltavam. Nós temos uma voluntária na nossa casa que ela passou uma experiência assim. Uma senhora querida, uma voluntária amada por todo mundo, uma gracinha, já bem mais velha do que nós, mas ela passou por esse fenômeno. Ela tinha uma asma incrível, sabe? De uns tempos para cá, parece que essa asma dela até desapareceu quase. Não teve mais crise. Mas ela teve uma crise de asma tão violenta que ela fez uma parada respiratória. Ela foi levada de ambulância, correndo lá para a Santa Casa de Cambé. Aí ela conta para nós que ela se viu num lugar tão lindo, tão lindo, tão lindo, que era assim um campo verdejante, via seres ali tão calmos. A sensação era tão deliciosa que ela queria ficar lá. Aí de repente ela se viu assim num lugar e viu uma pessoa de branco e ela perguntou: você é um anjo? Aí ela escutou a resposta: não, eu sou uma enfermeira, porque eles tinham trazido ela de volta com as ressuscitações dentro do hospital, né? Aí ela ficou frustrada, até hoje ela conta: não me deixaram ficar lá estava tão bom, lá era delicioso.
Ela conta isso, faz todos nós rirmos, porque ela diz que queria ter ficado lá, mas que ainda não era a hora. Isso acontece, né? Muitas e muitas vezes. A verdade é que nós temos que nos preparar para esse momento. E, como dizia Jesus, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A vida é imortal. Nós temos que nos conscientizar disso e viver como espíritos num corpo material. As pessoas andam muito descrentes, elas, principalmente os jovens, eles precisam ser levados para uma religião desde o berço, porque qualquer que seja a religião que torne um homem melhor, ela é uma boa religião, que passe os princípios do Cristo, de amor ao próximo. As pessoas precisam crescer com essa ideia, para que não fiquem achando que aproveitar a vida é viver tudo que o corpo físico pode oferecer, quando na verdade aproveitar a vida é viver de tal modo que se cresça em espírito, adquirindo virtudes, honra, bondade, verdade, compaixão, e amar a beleza de Deus, tornando alguém melhor. Não viver cada dia como se fosse o último, como se não houvesse um amanhã, e esgotando o corpo físico em prazeres materiais. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com avózinhas que se preocupavam. Uma senhora, por exemplo, ela nos falou que a sua neta de 22 anos, fazendo faculdade, inteligentíssima, volta para casa quase todo dia às 5 da manhã e alcoolizada. Ela falou assim, olha, ela não vai aguentar chegar nos 30, 40 anos se ela continuar com essa vida, porque ela chega às 5 da manhã, às 7 vai trabalhar, de noite tem aula, da aula vai festar, entre aspas, e fica até 5, 6 da manhã. O jovem, ele precisa se preparar, entender que é um espírito imortal que está tendo uma experiência num corpo humano, uma experiência de luz, de aprendizado, de bondade, e se preparar para viver bem essa vida, viver no amor. Nós temos aqui daquele livrinho que nós gostamos demais, Joana de Ângeles Responde, que foi compilado pelo José Maria de Souza, que ele pergunta assim: o que fazer diante da perda pela morte de alguém querido? E a resposta da Joana está no livro Oferenda. Diz assim: a mais pungente dor moral, pertinaz e profunda, é a que decorre da separação imposta pela morte física. Não te rebeles ante as conjunturas da morte que te separou momentaneamente do ser a quem amas. Não será definitiva tal circunstância. Tem paciência e espera, preparando-te para o reencontro que logo mais se dará. Os teus afetos te aguardam, esperançosos. Não os decepciones com a revolta ou com o desespero injustificado. Eles vivem, como também viverás. Anteciparam-te na viagem, mas não se apartaram realmente de ti. Não os vês, mas estão ao teu lado. Se os amas, estão contigo. Se os detestas, vinculam-se a ti. Não os fixes às memórias inditosas, aos impositivos da paixão, às condições da tua dor. Luariza a saudade, mediante a certeza de reencontrá-los. Nós raramente falamos assim das nossas próprias experiências publicamente, mas essa do nosso irmão, nós achamos que seria muito elucidativa. A desencarnação dele tinha uma vibração maravilhosa, e depois ele nos visitou lá no nosso centro espírita.
Aí aconteceu algo meio parecido com relação ao nosso pai. Nosso pai vai fazer mais ou menos uns 3 anos que ele desencarnou. E ele desencarnou em março. Em agosto, acho que 5 meses depois, né? Em agosto, março, abril, maio, junho, julho, 5 meses depois. Nós estávamos no 2º sábado do mês, no Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, em preces, numa reunião mediúnica que nós fazemos há muitos anos, sempre no 2º sábado. Era o 2º sábado de agosto. Estávamos ali orando, sabe que a gente não recordava que domingo seria o dia dos pais, né? Porque a gente tinha se desligado um pouco disso, porque o nosso pai já tinha desencarnado. Estávamos ali concentrados em oração e sentimos aquela deliciosa presença de energia. Que delícia! Aí, como sempre, né? Como a gente é cego e surdo, só sentimos essa energia, nós pensamos, quem será que está aqui? Será que é o nosso querido paizinho Hugo, porque ele era o dirigente do Allan Kardec de Cambé? Ou será que é o nosso amigo Jerônimo? Que delícia de energia! Ficamos quietinhos, não falamos nada, não abrimos a boca, sentindo aquela energia deliciosa. Quando terminou a reunião, uma nossa amiga médium vidente, ela se aproximou e falou assim: Jane, você não sentiu a presença do seu pai aí, não? Ele estava do seu lado e te deu um beijo no rosto. Aí que caiu a nossa ficha, porque fazia tão pouco tempo que ele tinha desencarnado, só 5 meses, nem pensamos nele. Aí nós pensamos, nossa, amanhã é dia dos pais, então ele veio nos visitar. Ela falou assim, ele está tão bonito, mas ela não precisava nem ter falado, porque aquela energia deliciosa falou por si. Falou sobre a situação espiritual feliz em que deve se encontrar o nosso amado Pai. Então, a vida continua. Nós temos que viver de modo que nós tenhamos calma e aprendamos a entesourar as virtudes, para que quando chegar a hora da partida, se a gente vivia um céu na terra, não vai ser difícil chegar no mundo espiritual. Tem um livrinho aqui, nós vamos ler uma historinha do Lindos Casos do Chico Xavier. E o título é Os Mortos Estão de Pé. Historinhas do Ramiro Gama sobre momentos do Chico Xavier. Essa é bem antiga, foi em 1939. Tinha um senhor chamado Gastão Peralva, que era escritor, pseudônimo de um estimado oficial da Marinha. E ele escreveu com o título A Humberto de Campos, onde estiver, uma bela página literária em que falava sobre Humberto de Campos. Terminou a carta pedindo-lhe desculpas por haver perturbado o sono dele. Deu-lhe um saudoso até logo. No dia 6 do mesmo mês e ano, que foi outubro de 1939, ele escreveu isso no dia 4 de outubro. No dia 6 de outubro, o Chico, que não sabia de nada da história, recebeu a resposta do Humberto de Campos para o amigo Gastão Penalva. Tratava-se de uma página linda, ela inteira, identificando, através do estilo e da cultura, o mágico escritor maranhense que foi o Humberto de Campos. Uma página magistral que o Chico enviou à Federação Espírita Brasileira, por intermédio do Mário Quintão, que tirou uma cópia e fez chegar o original para o Gastão Penalva, que era para quem era destinada a carta. O Gastão Penalva, segundo se soube, surpreendeu-se ao recebê-la e, quando a leu toda, chorou de alegria e consolação, tanto mais por identificar o seu querido amigo morto, né? E aí ter a certeza da imortalidade. Aí o Gastão Penalva
ele espalhou a notícia e contou o caso com minudências ao seu colega João Luso, que era um descrente, que não acreditava na imortalidade, não, e que falou para Gastão Penalva que era um sonho, que ele não acreditava que os mortos viviam, não. Então Gastão Penalva falou para ele assim: olha, um dia você vai ter uma prova, espere e verá. Passou o tempo, ambos ficaram doentes. E o Gastão, sem que esse João Luso, que era o incrédulo, soubesse, desencarnou. Aí quando o João Luso melhorou, ele foi ao Jornal do Brasil para pôr os escritos em dia. E na entrada vem ao encontro dele alguém que o abraça e lhe aperta as mãos. Era o Gastão. O João Luso despediu do amigo apreensivo, porque viu que ele estava pálido e com as mãos geladas. Entrou lá na redação do Jornal do Brasil e falou assim: imaginem, acabo de abraçar o querido Gastão Penalva, que eu não vi há muito tempo, mas eu acho que ele está doente, estava pálido, de mão fria. O pessoal da redação disse que olhou um para o outro admirado, e um dentre todos falou: não é possível, João Luso, ele morreu já fazem 15 dias. Aí o João Luso falou: há 15 dias? Então é verdade, os mortos estão mesmo de pé. Ele foi mostrar para esse incrédulo que a vida continuava, né? E é uma coisa tão engraçada, tanta gente que fala: ai, mas se eu ver alguém, pode ser até o meu pai, eu saio correndo, falo: ai, mas você não amava? Ah, mas é assombração. Gente, o que é isso? É o espírito imortal que vive além da morte do corpo. A gente tem que ser muito feliz por termos essa certeza. Estamos chegando já ao fim do nosso programa, falamos bastante aqui, vamos desejar um abraço a todos. Desculpa se foi cansativo, viu? Mas a nossa Silene não estava conosco, esperamos que ela melhore logo. E vamos passar a palavra a uma mensagem do nosso querido José Antônio, que desencarnou há pouco tempo, mas ainda tem umas mensagens dele que sempre vale a pena nós escutarmos. Um grande abraço, um bom domingo a todos. Olá, amigos. Nós estamos com muita alegria, nos recordando de momentos maravilhosos que vivemos com o nosso paizinho, o Sr. Hugo Gonçalves, que nos apresentou a doutrina espírita, que nos conduziu, que nos doutrinou praticamente, que nos favoreceu com tantos estímulos para que nunca desistíssemos no meio da caminhada, não esmorecêssemos durante as lutas que nunca foram fáceis aqui na Terra em função da necessidade de redenção. E começamos, a pedido dos amigos, a registrar alguns casos que vivemos com o Sr. Hugo. Pedimos até que companheiros nos mandassem, que conviveram conosco junto com o Sr. Hugo nos 100 anos de idade dele, né? Que conviveram os anos possíveis de aprendizado, para nos mandarem fatos que o sensibilizaram para nós também gravarmos aqui. E nos recordamos de um que nós vamos apresentar para vocês e vamos aproveitar para estudar o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar o capítulo Cristo Consolador em função desse ensinamento do Sr. Hugo. Por que é interessante para mim? Porque nos primeiros anos, quando eu procurei o Sr. Hugo, foi por causa das minhas angústias e aflições mediúnicas. Eu sofria muito. Eu trabalhava no sindicato rural, eu trabalhava na Santa Casa, e onde tem o sofrimento, onde tem o doente, onde tem as aflições, tem muita energia de angústias, muita energia de tristeza, muita energia de medo. E eu sofria com a mediunidade aqueles impactos vibratórios e vivia angustiado. E toda semana eu estava 2, 3 vezes por semana lá no gabinete do Sr. Hugo: paizinho, eu não estou bom, paizinho, eu não sei o que eu faço, eu não suporto essas influências, sem falar nos obsessores que me acompanhavam. E 2, 3 vezes por semana eu estava lá. Um dia o Sr. Hugo me parou assim, ele falou: doutor, ele sempre me chamou de doutor José. Doutor José, sente aqui, faça favor. Você já ouviu falar em canga? E eu falei: olha, senhor, sinceramente não. E não mesmo, porque para as mulheres canga é uma saída de praia. Para os antigos
é um material de madeira usado para domesticar boi. E eu não sabia. O senhor falou assim: olha, Zé Antônio, canga é um material, é um instrumento que a gente usa para pôr no pescoço do boi. Então eu fui na internet ali, gente, vamos ver se vocês conseguem visualizar. Vou pedir aí para a Cineia ver para mim se aparece, Cineia. É esse material de madeira que é colocado no pescoço do boi, que tem como sinônimo parelha ou jugo. Então veja para onde que vai nos remeter. Jugo, Jesus falando: o meu jugo é leve. Olha aqui uma outra imagem de uma canga. Você veja que são duas peças ligadas em uma só. Por quê? Porque é para emparelhar dois bois. Por isso que é chamado, ou búfalo, né? Por isso que é chamado de parelha também. Ó. São os sinônimos. Aparece aí, né? São os sinônimos para canga. O seu Hugo perguntou para mim: Zé Antônio, você sabe o que é uma canga? Eu falei: não. Canga é o seguinte: quando a gente vai adestrar os bois para puxarem carroça, se você põe os dois bois um ao lado do outro, o que acontece? Um sai para o lado, o outro sai para o outro. E você nunca vai conseguir administrar a sua carroça. Então você põe a canga. Porque se um boi quer vir para cá, a madeira comprime o pescoço dele e dói. E ele volta para a linha reta. Se o outro boi quer sair para lá, aquela madeira que eu mostrei a foto para você, parece uma forquilha, comprime o pescoço dele e dói. E ele volta para a reta. E os dois começam obrigatoriamente a andar em linha reta. Aí o senhor disse para mim: Zé Antônio, a mediunidade, principalmente atormentada no início do desenvolvimento, o sofrimento da vida, as angústias, as aflições, são a canga de Jesus, são a canga de Deus. Em vez de ele usar a palavra jugo, ele usava a palavra canga. Eu não sabia que ele estava falando a mesma coisa que Jesus veio nos ensinar. Tomai do meu jugo, que hoje nós vamos então fazer uma reflexão breve. A canga, esses sofrimentos que a terra traz, são as cangas que Deus nos oferece para que a gente não saia mais do caminho, o que nós já fizemos em várias existências e só concluímos em dor, em sofrimento, em consequências funestas e desastrosas para a atual existência. Então, esse jugo, vamos passar agora para a palavra do Cristo. Esse jugo, ele está dolorido porque a gente tem a tendência a voltar aos hábitos antigos. Ele está sofrido porque nós temos os atavismos do passado que nos conduzem às mesmas atitudes que nunca nos fizeram andar diante da lei de Deus e que nos trouxeram os sofrimentos que hoje carregamos. Então vamos ouvir Jesus falando do jugo. Então a passagem de Jesus está aqui, nós pegamos uma de Mateus, onde Jesus diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados. Então era eu lá conversando com o seu Hugo, aflito e estressado. Eu não estava aguentando mais, sobrecarregado. É o estresse de hoje, a gente fala: eu não aguento mais. A gente chega no limite, eu não estou suportando mais, parece que nunca termina esse sofrimento. E Jesus diz assim: eu vos aliviarei. Então vinde a mim que eu vos aliviarei. Como que ele vai aliviar? Então ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, aceite essa canga. O que é a canga do Cristo? O que é o jugo do Cristo? Obedecer os seus ensinamentos. É isso que Allan Kardec vai nos ensinar. À medida do momento em que a gente segue os ensinamentos de Jesus, a gente não desvia do caminho, não vem dor, não causa sofrimento mais para a gente. Então ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim. Fala, como que eu vou aceitar então o jugo de Jesus se a gente tem a tendência a voltar a fazer as coisas que nós sempre fizemos? Então ele diz assim: que sou manso e humilde de coração. O que é ser manso? Eu estava pensando, manso é a pessoa que se submete a uma vontade superior. Jesus sempre
fez a vontade de Deus e sempre fez com muito amor. Mestre, o senhor não vai comer? Nós temos fome. Eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai. O amor de Jesus pela multidão que passava fome, a compaixão, o fazer a vontade, o ser manso, é ser obediente às leis de Deus. Jesus ia obedecer a quem, se ele é espírito puro? Ao Pai e Criador. E humilde de coração, nunca se sentir superior ao próprio Pai. Sempre saber que Deus é quem sabe tudo, tanto que quando falava da morte ele dizia: só Deus, só meu Pai sabe a hora que nós devemos deixar a terra. E isso é ser humilde. Então olha a proposta de Jesus: ser obediente, obedecer a Deus, às leis divinas, e a gente não gera sofrimento para o futuro. Bom, mas hoje nós estamos vivendo a colheita do passado, então nós estamos cheios de dores. E Jesus nos encontra cheio de aflições. E Ele está pedindo para a gente voltar para o caminho da obediência às leis de Deus, para que enquanto a gente se cura, enquanto a gente carrega a nossa cruz, que Ele já vai aliviando, Ele vai podendo nos ajudar. Então, o sofrimento, o fardo meu é leve, diz Jesus, o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo? Que se você seguir esse caminho, todo esse peso vai doer menos. Como? Então aí entra Allan Kardec quando ele diz assim, então eu vou voltar aqui na lição de Kardec agora: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores, perdas de entes queridos encontram sua consolação na fé, na vida futura e na confiança na justiça de Deus. Quando vem Jesus falar da imortalidade, da misericórdia e da justiça do Pai, Ele já está nos oferecendo o caminho de tornar mais leve o nosso fardo. Uma vez eu gravei um programa, o programa número 9 das reflexões, chama Ressignificando a Vida, que na verdade significa dar essa nova visão que o Espiritismo traz, mostrando que o que parece que é um castigo divino não é, é uma consequência, é a canga de Deus, é uma consequência dos nossos erros que causou a dor em nossa alma, em nosso espírito. E ele está propondo agora: confia na justiça divina, faça a vontade divina. E Allan Kardec está sendo muito claro, dizendo que os espíritos superiores, dizendo que esse é o caminho para que o fardo que nós carregamos fique mais leve, que é isso que Jesus quer dizer. Essa será a condição para que nós nos aliviemos, que o fardo seja mais leve, que aceitarmos o jugo de Jesus, que é fazer a vontade de Deus que Ele nos ensina. Deus nos abençoe. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.